Bom dia, irmãos, graça e paz. É uma alegria estarmos mais uma vez com os irmãos nesta manhã. Quero convidá-los a abrir suas Bíblias na carta aos Hebreus, no capítulo 5. Hebreus, capítulo 5. Eu vou fazer a leitura dos versos 7 a 9. Depois no capítulo 12, dos versos 4 a 11. Capítulo 5, então, da carta aos Hebreus, versos 7 a 9. E a palavra de Deus diz assim: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Agora no capítulo 12, os versos 4 a 11, diz assim a palavra do Senhor: Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecido da exortação que, como a filho, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido, por ela, exercitados frutos de justiça. Que o Senhor assim nos abençoe através da leitura da sua santa palavra. Oremos. Pai, nós te agradecemos e te louvamos pela tua palavra. Fala ao nosso coração através do teu Santo Espírito, que o Senhor nos use e prepare cada um, ó Deus, para que sejamos edificados em nome de Jesus. Amém. Eu creio que o Caleb, né? E a Sara ainda não receberam as palmadinhas. Mas, de alguma forma, eles já são disciplinados, porque há momentos que, desde a nossa infância, aliás, acho que uma das primeiras coisas que o médico faz quando a criança nasce é dar um tapa no bumbum, né? Para despertar. Ou seja, desde a mais tenra idade, nós já experimentamos a disciplina. E aqui nesse texto que nós lemos, a gente vê Deus falando conosco, e é interessante porque ele diz que ele disciplina a quem ama. E coloca até uma contrapartida, um contraponto, para dizendo, olha, se nós não somos disciplinados, é porque nós não somos amados do Senhor. E a gente vê isso na vida de todos os servos de Deus. Cada um deles experimentou a dor e o sofrimento. E eu quero estar realmente compartilhando esta manhã sobre filiação e sofrimento. E a gente vê nas pessoas que Deus levantou como exemplo para nós. Nós temos, por exemplo, o profeta Jeremias, alguém que foi um servo fiel, temente a Deus. E no livro das Lamentações, ele vai dizer, lá no capítulo 3, verso 1, diz: Eu sou o homem que viu a aflição pelo furor da vara de Deus. Ou seja, alguém que experimentou bem de perto a mão do Senhor, disciplinando também a sua vida, mesmo sendo fiel ao Senhor. Nós vemos na vida de Jó, que nós bem conhecemos a sua história, e Deus é mesmo que faz um relato da sua fidelidade, da sua integridade, do seu amor a Ele, dizendo que ele era homem reto, íntegro, justo, temente a Deus, e que se desviava do mal. E ele faz esse testemunho diante de Satanás: observaste meu servo Jó? E mesmo sendo o homem que foi, ele experimentou a disciplina do Senhor, ou a vara do Senhor, ainda que com a permissão dele, Satanás estragou de uma forma tremenda a sua vida.
E assim nós vemos na vida de tantos outros. Nós, quando vemos lá no livro de Jó, no capítulo 37, embora não seja uma declaração dele, o Eliú, que é alguém que falou em último lugar, depois de até condenar os amigos, chamados amigos de Jó, por condená-lo e até criticá-lo, para que ele, dizendo que ele tinha caído em pecado, e começou a questionar a sua vida, a sua fé. E Eliú, então, ele mostra ali nesse momento, dizendo que Deus usa as várias coisas. Eu quero, se for possível, convidar você para que abra a sua Bíblia nesse texto. Eu vou ler com os irmãos esse texto de Jó, capítulo 37, os versos 9 a 13. Jó 37, versos 9 a 13. Diz assim a palavra do Senhor: de suas recâmaras sai o pé de vento, e dos ventos do norte o frio. Pelo sopro de Deus se dá a geada, e as largas águas se congelam. Também de umidade carrega as densas nuvens, nuvens que espargem os relâmpagos. Então elas, segundo o rumo que ele dá, se espalham para uma e outra direção, para fazerem tudo o que lhes ordena sobre a redondeza da terra. E tudo isso, presta atenção neste versículo, e tudo isso faz ele vir para a disciplina, se convém à terra ou para exercer a sua misericórdia. Então, ou seja, em algum momento Deus usa a própria natureza para corrigir o homem. E a gente vê isso lá em Gênesis, quando fala do dilúvio. Deus, para disciplinar aqueles que eram desobedientes, rebeldes, que não queriam saber nada de Deus, Ele os disciplina através de um dilúvio. Então, ou seja, em algum momento da nossa caminhada, Deus pode nos disciplinar. Ele pode usar os meios para que nós soframos a disciplina do Senhor. E como o texto de Hebreus diz, não é fácil. Ninguém gosta de ser disciplinado. Pode perguntar aos adultos que já passaram pela vara da disciplina. E naquele momento a gente fica muitas vezes nervoso, fica bravo, revoltado. Mas depois a gente vai ver que o pai tinha razão, ou a mãe tinha razão. E Deus faz isso, mostrando, olha, se realmente, diz o texto aqui onde nós lemos em Hebreus 12, né? Deus nos corrige, como Deus disciplina a quem ama, Ele açoita todo o que recebe por filho. Então nós estamos debaixo desta condição, né, de filhos, e nós vamos experimentar em algum momento, se falharmos, se desobedecermos a Deus, se negligenciarmos fazer a sua vontade, nós vamos experimentar a disciplina do Senhor. Então a filiação não nos isenta do sofrimento. O fato de sermos filhos não nos isenta do sofrimento. Nem mesmo Jesus, como filho, escapou do sofrimento. Ele era o filho peculiarmente e acima de todos os demais. Então, se é alguém que não deveria passar por sofrimento, esse alguém era Jesus. Porque foi um homem perfeito, um homem sem pecado, alguém que viveu de forma 100% agradável a Deus. Mas a gente vai ver que o próprio profeta Isaías vai dizer que ele era homem de dores. Homem que experimentou o sofrimento das suas mais diversas formas. Ele era o primogênito, honrado e amado. Ele era o filho fiel e sem pecado. Mas mesmo assim, experimentou a dor do sofrimento. Nenhuma honra atribuída aos filhos de Deus os isentará do sofrimento. Por mais que você honre ao Senhor, em algum momento você vai sofrer de alguma forma. Porque nós estamos aqui, enquanto aqui estivermos como consequência do pecado, haveremos de passar por isso. Nenhuma santidade de caráter, nem perfeição de obediência pode isentar os filhos de Deus da escola do sofrimento. Por mais que você viva uma vida de santidade, e basta você olhar a vida de todos os homens de Deus, quase que sem exceção, começando lá no início, Abraão e toda a sua descendência, e particularmente José do Egito. Depois você vem um pouco mais à frente, você vai ver Moisés, você vai ver Daniel e tantos outros. Todos eles experimentaram a escola do sofrimento. Mas Deus os sustentou, porque a Bíblia diz claramente em Romanos 8 que Ele não nos dá nada além do que nós possamos suportar. Essa é a nossa alegria, essa é a nossa esperança, de saber que Ele só dá aquilo que você é capaz de suportar, e a mim também. Também nenhuma oração dos filhos de Deus, conquanto fervorosa, removerá deles todo o espinho da carne. E a gente vê isso na própria vida de Paulo, quando diante de todo o sofrimento ele ora ao Senhor, por menos 3 vezes. Pai, se possível, né? Jesus vai falar isso também, mas Paulo diz assim, olha, tira de mim, afasta de mim esse espírito, a minha graça te basta. E o próprio Senhor Jesus, Ele vai dizer, Pai, se possível, passa de me esticar sem que eu beba. Contudo,
seja feita a tua vontade. Então a gente, na nossa caminhada aqui, podemos dizer que a filiação, o fato de sermos filhos de Deus, não nos isenta do sofrimento. Uma outra lição que nós temos nesse texto, baseado em Hebreus, diz: o sofrimento não frustrará a condição de filho. Primeiro, o sofrimento, o fato de nós sermos filhos de Deus não nos isenta do sofrimento. E o sofrimento não frustra a condição de filho. Nós vemos isso na própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. O exemplo de nosso Senhor serve de modelo para todos os filhos de Deus. Na própria pessoa de Jesus, em Lucas 2, vemos: sua pobreza não desqualifica a sua qualidade de filho. Quando a gente olha para este texto mencionado em Lucas 2, a gente vê Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nasceu numa humilde manjedoura, porque não havia lugar para ele, onde ele foi juntamente com José e Maria, naquele momento de recenseamento. Não havia lugar, ele nasceu no lugar mais humilde, talvez pior que poderia imaginar. Hoje, quando a gente vê os nossos casais, né? Temos aqui o caso dos pais do Caleb, ali os pais da Sara, a gente já com antecedência já vai preparando o ambiente, arrumando todo o enxoval, o quarto e o hospital. Há todo um preparo para que a nosso filho nasça da melhor maneira possível. Mas Jesus não teve esse privilégio. Como filho de Deus, santo, perfeito, imutável, alguém que veio salvar a mim e a você, nasceu no lugar mais humilde, mais simples que podemos imaginar. Sua tentação ou as suas tentações não abalaram a sua filiação. Quando a gente lê em Mateus 4, falando da tentação, Jesus, depois de 40 dias, sem comer e sem beber, aparece Satanás e coloca 3 condicionais: se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, o momento propício para ele mostrar, fazer aqueles milagres ou aquelas exigências, aquelas propostas de Satanás. Mas ele continuou firme. Ele não foi como o primeiro Adão que caiu juntamente com Eva na sua primeira tentativa. Ele resistiu até o fim, para nos dar também a vitória. As calúnias que ele suportou não a põem em risco, conforme a gente vê lá em João 10, 36. Quanta calúnia nosso Senhor Jesus sofreu, mas ele continuou sendo fiel ao Pai. Seu temor e tristeza não a coloca em dúvida. Nós temos lá em Mateus 26, quando ele diz: meu Pai, olha, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice sem que eu beba. E lá no Getsemane, a gente vê ele falando para os seus discípulos: a minha alma está profundamente triste até a morte. Alguém que experimentou o sofrimento da sua mais intensa dor, mas isso não abalou a sua condição de filho. Ele continuou honrando o Pai. Ele continuou, mesmo diante de todo esse quadro, ele continuou sendo fiel ao Pai. E se é alguém que podia se livrar, seria ele próprio. Tanto é que ele diz, quando foram prendê-lo lá no jardim do Getsemane: eu poderia rogar ao Pai e mandaria 12 legiões. Simplesmente acabava com tudo. Mas para isso eu vim, para cumprir um propósito, que é salvar aqueles que o Pai me deu. Ter sido ele abandonado por Deus não a alterou. E se os irmãos se lembram do texto lá do final dos Evangelhos, diz: Deus meu, por que me desamparaste? Repetindo o que está lá em Salmo 22, no Salmo messiânico. Ele repete essas palavras lá na cruz. Deus, quando olha para o pecado nosso, que foi transferido, como Paulo diz lá em Colossenses 2, ele vai dizer: olha, toda a culpa, todo o escrito de dívida que era contra mim, foi transferido lá para a cruz. E nesse momento Deus vira o seu rosto para o seu próprio filho, e ele clama: Pai, Deus meu, por que me desamparaste? Tudo por amor a mim e a você. Sua morte não lançou dúvida sobre ela. Ele ressuscitou e desse modo provou que o Pai se agradou dele. Nunca houve filho mais verdadeiro, mais belo, mais amado que o principal de todos os sofredores. Como diz lá o texto que eu já falei um pouco atrás: homem de dores e que sabe o que é sofrer, o que é padecer. Então, quero animar você, encorajar você nesta manhã. Ainda que você passe por momentos difíceis, e quero crer que todos nós, em algum momento, enfrentamos esses momentos, de uma forma ou de outra, uns mais, outros menos.
mas que nós vivamos na dependência do Senhor, sabendo que Ele tem um propósito, sabendo que Ele tem todo o poder para nos dar força, para nós enfrentarmos esses momentos. Basta olhar a história do povo de Deus. Ainda hoje, neste momento, quando nós estamos aqui adorando ao nosso Deus, milhares e milhares de pessoas estão sofrendo por causa da sua fé, pelo mundo afora. Porque o mundo não aceita a palavra de Deus. Aliás, ontem nós ouvimos na nossa reunião lá do Sínodo, lá em São Sebastião, eles queriam fazer um trabalho lá num teatro, e a diretoria disse: olha, vocês podem até fazer o trabalho, só que vocês não podem divulgar ou fazer uma pregação. O que é que nós vamos fazer aqui se não for para pregar a palavra? Vocês podem cantar coral, vocês podem fazer teatro, mas cuidado na pregação, vocês não podem pregar. Então nós já temos sofrido de alguma forma esse limite, porque o mundo, como diz o próprio Senhor Jesus, eles odeiam a palavra de Deus, porque ela confronta o nosso pecado. Que Deus nos dê graça, irmãos, para de fato, mesmo em meios assim, nós permanecemos fiéis. E uma última lição que eu quero compartilhar nesta manhã. Primeira, a filiação não nos isenta do sofrimento. Segunda lição, o sofrimento não frustrará a condição de filho. E uma terceira lição, o sofrimento tem um poder peculiar para ensinar os filhos verdadeiros. Então o sofrimento tem um poder peculiar para ensinar os filhos de Deus. Ele toca o homem no que ele é, seus ossos, sua carne, seu coração. Eu quero, irmãos, que quando a gente vê esse Tiago falando isso, Pedro falando isso, aliás, praticamente quase todos falando sobre a questão do sofrimento, Deus muitas vezes nos prova para que nós aprendamos a confiar mais nele, para que nós cresçamos, para que a nossa fé se fortaleça mais e mais. Eu creio que quando nós saímos de uma provação, nós saímos mais fortalecidos. Eu lembro da história que eu li de um homem, de um pastor, que várias semanas prostrado, chega um amigo para ele e diz: olha, pastor, eu creio que depois que o senhor voltar desse quadro, levantar desse sofrimento, eu creio que o senhor vai ter algumas dificuldades para falar do amor de Deus. Ele diz: olha, meu amigo, nesses poucos dias que eu passei aqui, eu aprendi mais com o meu Deus do que toda a minha caminhada como ministro do Evangelho. Então, ou seja, nós saímos mais fortalecidos. A gente pode observar as árvores, quanto mais ela é balançada pelo vento, mais ela se fortalece, mais as raízes se aprofundam. Eu creio que Deus nos permite passar pela provação exatamente para isso, para que nós nos firmemos naquele que é o Senhor da história, aquele que mesmo sofrendo através do Senhor Jesus, Ele nos dá condições para nós suportarmos e vencermos e sairmos vencedores. Ele examina suas graças e varre por completo aquelas imposturas que nos constituem provas de obediência, mas fingimento de obstinação. Cuidado, porque muitas vezes nós aparentamos ser algo que nós não somos. E Deus conhece o meu e o seu coração. Ele sabe o quanto nós somos fiéis a Ele, mesmo nas adversidades. Ele vai à raiz e prova a veracidade de nossa natureza. Mostra se o arrependimento, a fé, a oração, etc., são meras exterioridades ou são fruto do coração. Ele conhece o seu agir, o seu pensar. Aliás, o salmista no Salmo 139, ele vai dizer exatamente isso. Antes que a palavra venha à minha língua, o Senhor já conhece toda. Tu me conheces por dentro e por fora. Melhor que nós mesmos, porque é Ele quem nos fez. Prova nossa paciência e faz-nos ver quão longe estamos da obediência que julgamos ter. Podemos dizer: ainda que Ele me mate, nele confiarei. Aliás, essa é a história de todos os homens de Deus, que mesmo em meio às ameaças mais terríveis, eles não negam a fé no Senhor Jesus. Aquilo que Pedro fala diante das autoridades, depois de ser açoitado, depois de proibir pregar, ele falou: nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. E Deus nos encoraja a isso, a fazermos, apesar de todas as nossas lutas, continuarmos servindo ao Senhor. E a pergunta ansiosa é: sou filho? Se sou filho, conforme diz Hebreus 12, nós em algum momento vamos passar pela escola do sofrimento. Mas saiba de uma coisa, Ele está presente. Ele não nos desampara. Em Hebreus 3 a gente vê ele dizendo isso:
nunca te deixarei, jamais te abandonarei. O desejo anelante que eu aprenda a obediência, em meio a tudo isso, que eu seja de fato um filho obediente. A disciplina aceita, me submeto a sofrer. Ainda que não seja fácil eu aceitar o sofrimento, mas nós devemos pedir: Senhor, ensina-me a depender do Senhor. Quero encerrar com duas palavras aqui, uma do John Trapp, que é um comentarista bíblico anglicano. Ele diz o seguinte: as correções são as garantias de nossa adoção e as insígnias, ou seja, os emblemas da nossa condição de filhos. Deus só teve um filho sem pecado, porém nenhum sem tristeza. Como Deus não corrige a ninguém, a não ser a seus próprios, assim todos os que são seus devem estar certos que serão corrigidos e devem aceitá-lo como um favor também. Um homem comentarista que deixou várias obras escritas para nós, e ele chega a essa conclusão: todos passam pela escola do sofrimento, e diz: Deus só teve um filho sem pecado, mas nenhum sem tristeza, sem sofrimento. Martinho Lutero, ele diz o seguinte: eu nunca soube o significado da palavra de Deus, até que entrei em aflição. Sempre achei que ela é o meu melhor professor. Alguém que conviveu, que experimentou o sofrimento, é capaz de dizer, como ele: eu nunca soube o significado da palavra de Deus, até que entrei em aflição. Sempre achei que ela é o meu melhor professor. O salmista diz lá no Salmo 119, 71, foi-me bom eu ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Foi-me bom. Imaginou dizer essa expressão? Só alguém que vive perto de Deus, alguém que tem comunhão com Deus, é capaz ou pode dizer algo assim. E todos, sem exceção, passaram realmente por esses momentos de aflição. O apóstolo Paulo, encerrando, ele diz lá em 1 Coríntios 11, verso 32, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, e que nos dê graça para que, como os homens de Deus, como o próprio Senhor Jesus Cristo, aprendamos a descansar na proteção, no cuidado do Senhor, mesmo em meio às horas mais difíceis. Sabemos que há momentos muito difíceis na nossa caminhada, mas lembremos-nos de que Deus está conosco. Jesus promete nas últimas palavras que temos entre nós: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Curva a sua cabeça. Pai, nós te agradecemos, te louvamos pela tua palavra. Ó Deus, sabemos que não é fácil passar pelo momento da aflição, da dor, mas te louvamos porque o Senhor é um Deus presente, que nos consola, que alivia e que nos dá graça, nos dá força, para que nós possamos passar por esses momentos, ó Pai, na total dependência do Senhor. E assim como fomos corrigidos pelos nossos pais, quando falhamos, quando erramos, também sabemos que somos corrigidos pelo Senhor como prova de amor, como prova de cuidado para conosco, para que nós nos voltemos para o Senhor arrependidos, clamando por graça e misericórdia. E na tua misericórdia o Senhor tem nos poupado de tantas coisas que nós não suportaríamos, porque a tua graça é melhor do que a vida. Nós te louvamos, ó Pai, e bendizemos agradecidos no nome de Jesus. Amém.